Olá a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos à nossa primeira turma do nosso discipulado, disciplina, avivamento, reforma e comissão, que faz parte da GIFAI Academy, do Graça, Favor e Merecido, nosso movimento missionário. Eu me chamo Breno Santos, sou missionário, 30 anos, resido aqui em Lisboa e eu serei o seu professor dessas matérias. E nós vamos começar hoje a nossa primeira aula, é uma aula introdutória. Eu quero te dar uma pequena introdução, então o vídeo ele vai ficar assim bem tranquilo, estilo aula mesmo, para a gente poder ter essa liberdade de falar. Tem um material de apoio aqui ao meu lado para não fugir, né, das coisas, para a gente não falar somente de cabeça. Então vamos lá, o que eu quero falar para você hoje é sobre a origem da Bíblia, né? Eu coloquei lá no grupo, vai ter o lançamento, né, da nossa videoaula na plataforma, mas por enquanto vai ser no canal no YouTube, essa primeira aula. Então, para a gente não enfadar muito e ser bem direto ao ponto, a nossa primeira aula, e esse conteúdo que eu estou trazendo para você é um conteúdo de teologia, é um conteúdo que se passa na faculdade, só para você ter noção. A gente está falando hoje sobre a origem da Bíblia, depois a gente vai falar sobre a porção da Bíblia, as divisões da Bíblia, né? Em qual parte que elas foram divididas, como é que funciona essa narrativa, livros proféticos, livros históricos, livros de cânticos, né? São livros chamados de livros poéticos, o interlúdio, o intervalo interbíblico, que teve aí de mais ou menos 400 anos, sem Deus se comunicar com o povo. Então, todas essas nuances você vai aprender aqui com a gente, né? Só para falar para você, você não tá pagando nada por isso, essa primeira turma tá sendo totalmente free, né? Então, eu peço que você redobre a sua atenção pelo assunto que nós vamos começar a falar aqui, sobre a origem da Bíblia. Então, antes de eu entrar nesse contexto de a origem da Bíblia, eu preciso te situar um pouco como tudo começa, né? A gente começa falando, a gente tem uma base, um ponto de partida. Qual o ponto de partida, missionário? Mais ou menos há 1500 anos antes de Cristo, né? 1500 anos antes de Cristo, Moisés estava lá com o povo saindo do Egito ainda, né? A maioria das pessoas que estão aqui conhecem essa história, né? Que Moisés foi um libertador, um homem escolhido por Deus. Ele foi criado ali como príncipe do Egito, aprendendo da matemática, da sabedoria, de muitas outras coisas, né? Mas ele sai do Egito por alguns motivos que a gente não vai estar abordando aqui agora. Ele sai do Egito, vai para o deserto de Midian, casa ali com a esposa Zípora, tem o seu filho Gerson, tem o seu sogro Jetro ali, toda uma família ali. Ele se torna pastor de ovelhas, né? Antes era príncipe, agora pastor de ovelhas. Então, Deus ele fala com ele através da sarça e tudo mais, dá poderes a ele, né? Ali, dons a ele e poderes para ele operar mediante os israelitas. Era um povo que tinha saído de uma terra maravilhosa, né? Quando essa todo um enredo. Então, Jacó teve 12 filhos, José, ele foi vendido no decorrer do caminhar para ismaelitas. Os ismaelitas venderam ele para Potifar no Egito. Deus deu sonhos para eles, ele interpretou para o faraó em determinada época, ele assumiu como governador do Egito, veio ter fome em toda a terra vizinha, e aí os irmãos deles vieram, tem toda essa história, e aí o pai dele descobriu que ele estava vivo. Então foi quando Israel, que era Jacó, e os seus 12 filhos, que mais tarde se tornariam as 12 tribos de Israel, entraram ali no Egito e moraram ali por volta da terra de Gósen, de acordo com o livro de Levítico, o livro de Êxodo. E eles viveram ali por muitos anos, né? E, se eu não me engano, José, ele morreu por volta de 110, entre 110 e 120 anos, essa a idade, mais ou menos. E ali ele pediu para os israelitas guardarem os ossos deles para poder fazer subir daquele lugar. O que acontece? Mudou-se o faraó, o regimento, e aí esse faraó não conhecia a história do povo, não conheceu José, não quis reconhecer a história passada. Então ele começou a escravizar um povo que agora era próspero.
Então ele começa a escravizar, 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 e nesse decorrer, a história vai dizer que é mais ou menos, não é 400, a Bíblia ela fala 400, mas estudos arqueológicos e teológicos apontam para uma idade mais próxima de 432 anos de escravidão. Então foram mais ou menos 4 gerações ali, a cada 100 anos, uma geração nova, sofrendo nas mãos de Ramsés III. Então ele pega agora Moisés, um homem que era capacitado em sabedoria egípcia, né? Ele estava morando em Midian, ou seja, era do outro lado do Jordão, ou Mar Vermelho, como muitos chamam, muitos teólogos chamam. Então, nesse quesito aí, Deus envia Moisés até o Egito, e ele ali tem aquelas 10 pragas e tudo mais, e aí Ramsés III liberta o povo, para o povo ir adorar a Deus, para o povo ir embora, e tem toda aquela história da travessia do Mar Vermelho, e ali é que começa toda essa história. O que acontece? Livro de Êxodo, capítulo 3 ou capítulo 14, tem a saída do povo hebreu do Egito, então eles levam muitos pendentes de ouros, brincos de prata, animais, gados. Só para você ter noção, era mais ou menos 600 mil homens preparados para a guerra, de pé, sem contar mulheres e crianças. Estima-se que ao todo seria mais ou menos 3 milhões de pessoas, a população hebreia. Mas, num arredondamento geral, a gente cai para 2 milhões, para não ficar tão exagerado a conta. Isso segundo os teólogos, ou segundo os arqueólogos. Então, para a gente discorrer a história, e porque eu estou te dando essa introdução, para você entender de onde vem a origem da Bíblia. Então, a gente tem o Pentateuco, né, que é chamado pelos judeus, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros que contam do início da humanidade até as mais vastas guerras do povo de Israel. Ou seja, Deus fez a capacidade do homem intelectual para ele registrar uma obra completa do nascimento do primeiro homem, que é Adão, ali da criação da terra e todos os seus desígnios, até a queda do homem novamente pela desobediência de Deus, mesmo Deus sendo fiel para com o homem, o libertando e o salvando. Então, a saber, através desse Pentateuco, então a gente vai carregando o livro de Êxodo e Deus vai dando as primeiras leis para Moisés. Deus, ele não perde tempo. Deus, ele é sábio e muito inteligente. Ou seja, o povo acabou de atravessar o deserto e, se eu não me engano, uma das primeiras cidades que eles estiveram ali foi alguns desertos, deserto do Negueb, eles encontraram as fontes amargas em Mara, foram para o deserto de Rezidim, entendeu? Onde tem o Monte Sinai, Midian, enfim, entre todas as outras cidades, Cádiz, que é conhecida como Cádiz Barneia, antes ali da Terra Prometida. E aí Deus começa a falar com Moisés: olha, Moisés, agora você tem que começar a anotar tudo aquilo que eu vou te falar. E aí a gente tem aquela passagem clássica que fala que Moisés, ele subiu o Monte Sinai, que é o monte de Deus, né? E ali ele se absteve durante 40 dias de pão e água. Aquilo ali foi realmente um jejum total, não foi parcial. Durante esses 40 dias que Moisés estava lá em cima, Arão, seu irmão, ficou tomando conta do povo, né? Então, durante esses 40 dias, era tudo muito novo para eles. Eles estavam ali no deserto, tinham acabado de sair, confiavam em Deus por causa dos seus antepassados, contando as histórias de Abraão, Isaac e Jacó, né, que antecederam essa galera toda aí hebreia. Porém, era uma galera que era incrédula, duvidosa, sabe? Era uma galera que era de dureza de coração. Então, enquanto Moisés estava lá em cima recebendo os 10 mandamentos, assim digamos, né? Não se tem uma ordem dos fatores ali, mas isso não altera o produto final, que é a lei de Deus. Então, Moisés, ele recebe ali aquelas 10 leis. Quando ele desce no 40º dia, ele vê que toda a comunidade israelita, né, ou hebreia naquela época, eles, assim, estavam corrompidos, né? Tinham ali falado para Arão: olha, Moisés já se foi, Moisés já sumiu,
e a gente precisa de um Deus para adorar, ou seja, o povo tinha uma necessidade de adorar uma imagem, adorar algo e tudo mais, sabe? Então ele pegou ali, juntou o ouro, né, do povo, fez fez o bezerro de ouro, perdão, e o povo começou a adorar. Então Moisés, quando vê aquela cena na hora da descida do monte, ele se ira e ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos que o próprio Deus havia escrito com o próprio dedo. Então, ali nesse exato momento, ele quebra, desce, e aí Deus ele quer intervir para matar esse povo, mas Moisés intercede na primeira vez pelo povo. Então Deus ele perdoa o pecado do povo, tem misericórdia do pecado do povo e manda Moisés subir outra vez. E agora Moisés sobe com mais paciência, com mais calma, e Deus faz tudo outra vez. Deus escreve as leis novamente. Ora, segundo a tradição judaica, são mais ou menos entre 612 até mais ou menos 632 leis. E aí é que vem a nossa primeira entrada de tradução da Bíblia. É uma tradução que nós chamamos de Septuaginta. Ou seja, vamos lá, antes de Jesus vir, né, os judeus eles já estavam com rolos, né, que fora feito ali. Na época de Moisés, ainda era muito primitivo, segundo historiadores. Então era mais ou menos ali papiro, que era aquela forma de escrita egípcia, né? Foi o Egito que teve ali as primeiras coisas para poder serem escritas e datadas com tintas. Antes eles faziam em cavernas, em paredes. Por isso, por conta disso, os hieróglifos e as imagens pequenas que significavam toda uma história, né? Então tem assim a tradição da escrita judaica, da escrita hebreia, e a primeira versão da Bíblia ela foi assim tirada de compilados de escritos hebreus, né? Ou seja, de rolos antigos, como o profeta Jeremias, como o profeta Isaías, Oséias, Daniel, que são os grandes, cognominados como os grandes profetas ou profetas grandes, porque o livro é grande, não é o fato dele ser maior do que, por exemplo, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, entendeu? Ou Abacuque, ou Malaquias, ou até mesmo Zacarias, né? Esses 4 grandes profetas é porque realmente eles têm mais profecias no espaço de tempo, ficaram mais tempo com o povo judeu durante o exílio, pós-exílio babilônico. Então esse é todo um conceito histórico para que você possa entender a origem da palavra. Então se reuniram ali um conselho de 70 homens judeus que já falavam grego, chamado de diáspora. Eles falavam grego, né? A primeira forma, por assim dizer, de se falar grego era chamada de koiné, né? Então muitas pessoas pegam o original dos textos bíblicos do grego koiné, que foi a primeira forma ali de se falar o grego desses judeus da diáspora, entre 70 e 72 pessoas, anciãos, que se reuniram para pegar todos os escritos desde 1500 anos antes de Cristo até aquela época atual, né, para poder começar a escrever um livro mais conhecido como Taná, né, como Taná, que é o pacto, né, que é, por exemplo, o pacto que Deus fez com Abraão, o pacto que Deus fez com Isaac, que fez com Jacó, os patriarcas. Então, essa primeira tradução, ela é mais conhecida como Septuaginta, né? Então, por causa dos 70, né? Então, eles fazem essa tradução ali de uma maneira mais grotesca, vamos dizer assim, com o hebraico clássico, porque existe um problema dos historiadores dizendo que o hebraico ele é quase que impronunciável. Por exemplo, o tetragrama de Deus é o Y, né? Todo mundo conhece, e as outras quatro letras Y, H, W e etc. Então assim a gente tem Yod, Re, YH, Yod, Re, Va, Re, Yod, Va, Re. Então tipo assim fica assim, digamos que traduzindo fica um Yahweh,
tipo uma respiração. É por isso que muitos cientistas, muitas pessoas têm estudado hoje em dia e dito que na nossa respiração nós falamos o nome de Deus, né? Por exemplo, quando nós inspiramos e nós respiramos, né? Inspirar o ar para dentro e expirar o ar para fora. Então nós digamos Yahweh, mais ou menos isso, né? É um achado muito fascinante isso, mas eu quero me ater aqui ao texto, e agora eu estou usando o nosso material de apoio, dizendo para você que até antes mesmo de ter a Septuaginta, a Bíblia ela tinha alguns escritos em aramaico chamado Targumim, mas não tem uma data específica. E aí a gente começa no século 3 antes de Cristo, ou seja, 300, 400 anos antes de Cristo, eles pegam todo esse compilado desses escritos hebraicos clássicos e começam a traduzir ali para o idioma de grego, ali na Alexandria e também na região do Egito. Então, eles fazem isso no século 3 a.C., chamado Septuaginta. Então, o que acontece? Essa versão, ela foi utilizada pelos judeus, pelos primeiros judeus ali, antes de Cristo, e até mesmo com Cristo, e até muitos cristãos novos, depois que Jesus ele morreu, né? Porque depois que Jesus ascendeu aos céus, então se começa ali a igreja primitiva, se começam os primeiros cultos. Então, qual é a base que eles têm? Eles têm que pegar de uma maneira cronológica. Eles têm ali a Septuaginta, a primeira tradução bíblica, para eles poderem pregar o evangelho. Só que detalhe, a primeira versão da palavra de Deus, que é a Septuaginta, só tinha a Taná, que era o quê? O Pentateuco e as porções dos livros. Livros, por exemplo, poéticos, de Jó até Cantares. Jó, depois a gente vem nessa linha arqueológica, o livro de Salmos, depois a gente vem com Provérbios, e depois a gente vem com Eclesiastes, e depois a gente vem com Cantares. São livros que, se você parar para prestar atenção, são poesias escritas do homem com inspiração de Deus, né? Apesar de o livro de Jó não saberem quem foi que escreveu, mas muitos cogitam que foi o próprio Moisés que escreveu, né? Então fica essa lacuna mesmo da questão histórica. Então eles tinham somente uma Bíblia onde falava dos profetas como Oséias, Daniel, Jeremias, Sofonias, Ageu, Naum, Abacuque, Malaquias, Zacarias, fala desses livros poéticos, fala do Pentateuco, né? Deuteronômio, o livro das leis, Número, o livro onde Deus fez um recenseamento do povo de Israel, e por aí tantas outras coisas. Livro de Levíticos foi aonde Deus instituiu todas as 600 e poucas leis da Torá, né, que eles seguem. Então é isso que você tem que entender. A Torá é a Bíblia judaica, a original. A Taná é essa forma traduzida da palavra, né, que é renomada ao pacto, né, de Deus com o seu povo, sabe? Então tinha somente essas porções. Não existia na época o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de João, não existia o livro de Atos dos Apóstolos. Eles, inclusive o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo próprio doutor Lucas, né, que ele era um doutor e ele também era grego, né? Ele tinha dupla cidadania, ele era grego, né? Era a cidadania dele. Então é isso. Primeiro ponto que a gente encerra aqui primeira tradução bíblica, missionário, é o quê? Septuaginta. Ponto de partida. Septuaginta foi a reunião de 70 judeus que falavam grego, ou a diáspora grego-koiné, e eles fizeram a tradução dos primeiros rolos escritos, e assim se difundiu a Bíblia, ou a Torá, como é conhecida no judaísmo. Depois disso, nós temos a pós-Septuaginta, que é a Targumim. Ela já foi escrita na língua que o próprio Jesus falava, que era aramaico, do século I até o século IV depois de Cristo. Ou seja, ela veio sendo escrita
e melhorada, e outros copistas, e, por exemplo, ela tem algumas traduções que foram usadas nas sinagogas até mesmo depois do exílio babilônico. Depois nós temos a forma Peshitta, que é do século II depois de Cristo, e aí começou a entrar várias formas de tradução bíblica, né? Que foi no idioma siríaco, ou seja, um dialeto do aramaico, né, que foi usada muito pelos cristãos no Oriente, no Oriente Médio, como a gente conhece hoje. E então nós chegamos à Vetus Latina, que é a antecessora da maior de todas. A Vetus Latina, antes da Vulgata, que é a que nós mais conhecemos, foi no século II até o século IV depois de Cristo. Ela já foi não escrita em grego nem aramaico. Percebe? Eu estou ensinando para você aqui que a Bíblia, ela primeira, foi escrita, ou seja, pelos judeus, ela foi traduzida para o grego Septuaginta, ou seja, já eram povos que não eram judeus, né? Já era um povo europeu. E aí, depois foi também para uma parte da Ásia, que é o Oriente Médio, que é aramaico, siríaco, e aí até chegar novamente, né, na Itália, ou antiga Roma, que era o Império Romano, que era a língua latina, ou seja, é uma língua que hoje ela é uma língua extinta, uma língua morta, né? São poucas as pessoas que estudam isso para entender os grandes escritos, não só bíblicos, mas também da história da humanidade. Então, a gente chega no quarto século depois de Cristo. Quarto século depois de Cristo são o quê? 400 anos depois de Jesus Cristo ir embora da Terra para o céu. Então a gente tem aqui como São Jerônimo, ele foi o tradutor dos textos hebraicos para o Antigo Testamento e gregos para o Novo Testamento. Então, começou agora, já tinha 400 anos depois de Cristo, uns 300 anos depois de Cristo, já se obtinha alguns livros do Novo Testamento. Já se existia cartas aos romanos, aos coríntios, aos filipenses, né, aos Éfesos, aos Corintos, as igrejas da Galícia e as outras igrejas, já tinha todos esses livros, esse conglomerado, Lucas, João, Mateus, Marcos, Atos dos Apóstolos, Gálatas, Coríntios, já tinham todos esse conjunto de rolos, de escritos. Então São Jerônimo, né, a igreja já existia ali a introdução da Igreja Católica. Isso é um pano de fundo para um texto, para um outro vídeo nosso, para uma outra aula nossa que eu vou trazer isso aqui para você, porque existe um conflito entre a Igreja Católica e cristã por conta desses escritos, apesar de a igreja que sucedeu a igreja primitiva foi a Igreja Católica, né, que ela seguiu ali à risca todos os importantes escritos ali deixados, né, por todos os bispos, os bispados, os apóstolos apostólicos e tudo mais. E aí a gente começa que essa versão traduzida para o latim, que é chamada de Vulgata, digamos que a terceira ou a quarta tradução mais conhecida, né? Que é até hoje a que vigora a lei católica, a Igreja Católica lá, Papa, a Igreja Papal, né? Lá o Vaticano, na Itália, e ela se tornou a oficial original ou oficial da Igreja Católica por mais de 1000 anos. Aí até que a gente chega na Idade Média, e a gente começa a ter traduções da Bíblia, só que agora de uma maneira um pouco mais diferenciada. Como assim? A gente começa a ter traduções parciais, ou seja, o que é parcial? Começaram-se a ter copistas e escritores, né, escribas, que começaram a pegar porções de textos e começaram a traduzir para suas próprias línguas. Por exemplo, o Pentateuco era primeiro para os hebreus, depois veio para a Septuaginta, para os gregos, depois siríacos, dialeto do aramaico, depois aramaico. Então, eles pegaram e começaram a trazer isso para o gótico ou para o anglo-saxão. E aí aquela mistura toda dos povos antigos que eram aqui da Europa. Depois nós temos o francês, e aí vem a igreja anglicana, a franciscana, entre todas essas coisas. Então, cada um começou a seguir
o seu próprio caminho, tendo em comum que é a mesma Bíblia, porém, cada um seguindo uma vertente, uma mais ortodoxa do que a outra, né? Por exemplo, muitas dessas traduções eram limitadas e controladas pela igreja, ou seja, quem tinha o poder de ler a palavra de Deus era somente o alto escalão, não o povo. O povo estava ali somente para aprender. E eles preferiam o uso do latim. E agora nós chegamos basicamente na última parte da nossa aula, para que você possa entender. Traduções da Reforma. Isso já no século XVI, olha, muito tempo depois. Esses marcaram uma nova era ao tornar a Bíblia acessível ao povo comum. O que quer dizer que o povo comum, os camponeses, eles não tinham acesso, né? Era uma pirâmide, né? Vocês que já estudaram história sabem disso. Existia o clero, a nobreza e os plebeus ou os camponeses, né? Que eram mais baixo daquela pirâmidezinha, né? Que tinha ali o pessoal do campo, os senhores feudais e tudo mais, a nobreza, o clero, né, que a igreja era a mandante do Estado, não existia Estado, era a igreja que mandava no Estado naquela época. Mas, pois bem, então o que acontece? A gente chega até Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele é um rapaz, muita gente boa, vamos botar assim, que ele nos fez o grande favor de se revoltar de uma maneira santa, vamos dizer assim, e falar, não aceito que somente a Bíblia só pode ser lida pelos apóstolos, ou só pode ser lida pelos bispos, ou só pode ser lida por alguém de alto escalão. Não, o povo tem que ter acesso à verdade, a palavra de Deus veio para todos. Agora, eu te pergunto, Jesus morreu por mim e por você. Agora você imagina se Martinho Lutero não tivesse feito isso. Até hoje, nós estaríamos em igrejas, ou até mesmo em igrejas papais, digamos assim, por assim dizer, de passagem, né? Poderia nem ser assim, mas teria influenciado toda uma geração. Ou seja, nós só iríamos na igreja e nós não teríamos, por exemplo, um exemplar da Bíblia. Esse aqui, por exemplo, ele é a Nova Versão Internacional, mas é uma Bíblia, para que você possa ver, é uma Bíblia em ordem cronológica, e recomendo isso para você. A recomendação desses livros a gente vai colocar aí ao longo do curso para você, né? A gente vai ser uma coisa muito completa, muito maravilhosa. Então, para a gente concluir, Martinho Lutero, ele se revolta. O que ele faz? Em 1500 e alguma coisinha, mais ou menos 1515, 1517, ele então pega e faz a tradução ali, começa a trabalhar na tradução da Bíblia para o alemão. Ou seja, a gente já começou a ter uma versão não oficial, né? Uma versão reformada, uma reforma, né? A gente chama isso de a reforma protestante. Por que protesto? Porque ele protestou veementemente que o reino de Deus não era somente para aqueles sacerdotes, mas sim para todo o povo comum. Então, entre 1522 e 1534, ele tem a tradução da Bíblia para o alemão a partir dos textos originais, né? E aí tem toda essa história que tem a primeira Bíblia impressa, se não me engano foi em 1517, depois a gente vai colocar isso tudo numa apostila para você, feita por Gutenberg. Gutenberg foi o homem que inventou a prensa, assim, uma máquina que fazia, né, os jornais ali, que imprimia ali os textos no papel. Então, ele sente no coração de pegar a sua prensa e começar a transcrever a Bíblia de uma maneira prensada. Então, ele é, assim, o disruptor, né? Aquela pessoa que desbravou essa novidade para o povo, porque só tradução é uma coisa, agora você imprimir e fazer um livro desse aqui já é outra história. Então, ele imprimiu a primeira Bíblia do mundo, né? Ou seja, agora nós tínhamos um livro completo, com uma obra completa, com mais de 35 mil copistas ao redor da história, e a gente tem uma Bíblia completa, tanto com 39 livros do Antigo Testamento, que é a Taná, que é o Pacto, e agora a gente tem os 27 livros do Novo Testamento, que judaicamente falando é a Brit Hadashah, que quer dizer a nova aliança, ou seja, quando Jesus ele pega e fala, tomai, bebei,
esse é o meu cálice, é a nova aliança que eu faço diante de vocês. Então é isso que eu quero te contextualizar. E depois vem William Tyndale, em 1526, fez a primeira tradução completa do Novo Testamento para o inglês, né, com base no grego, e ele foi até perseguido por isso, e a gente chega num grande camarada que a gente conhece muito da nossa Bíblia, que é o padre João Ferreira de Almeida, no século XVII. Ele fez a primeira tradução da Bíblia para português, feita por um protestante em contexto luso-holandês, ou seja, holandês e português. E hoje nós temos aí centenas de traduções, como NVI, que é a nova versão internacional, NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, nós temos a ARA, nós temos a ARC, nós temos, enfim, a própria Bíblia do rei King James, a versão do rei King James. Então, assim, é uma forma de ler a Bíblia sobre várias perspectivas diferentes, sobre vários pontos de vista diferentes, só que sem perder o foco, que é o quê? Trazer o leitor para mais perto, para mais junto de Deus, né? E a gente tem, como eu falei, a gente também ainda tem aqui, eu estou olhando o material de apoio aqui que vocês vão ter depois, que é, por exemplo, a Bíblia judaica, que ela é uma Bíblia que se lê de trás para frente, né? A gente depois vai falar sobre essa ordem também. Então, assim, para a gente encerrar, gente, essa é a nossa primeira aula inaugural, ficou um pouquinho extensa, mas eu concordo que eu queria fazer 25 minutos, mas passou pouco tempo. Então, para que você possa entender a origem da Bíblia, começa lá na Septuaginta, até então transcorreu. E ainda isso porque eu não inseri para vocês muitos dados que eu vou colocar na apostila, que é um conteúdo riquíssimo para vocês, né? Que a igreja ela foi muito perseguida por Nero, por Alexandrino, né? Teve uma parada ali em Constantino, teve essa troca na Idade Moderna, teve uma troca de poderes aí. A igreja não mandava mais no Estado, agora é o Estado que passa a mandar na igreja. Aí vem antes do Iluminismo, ali no século XV, se eu não me engano, o rei Dom Luís XV, ali tem uma briga grande ali com o pessoal da igreja católica, né, com o Papa, com os bispos, né? Mas enfim, a gente chegando no dia de hoje, olha como esse livro é maravilhoso e poderoso. Olha o trabalho que deu, cara, mais de 30 mil pessoas ao redor de toda essa história, copiando e recopiando e copiando e recopiando. E a cada ano que a gente entra, a gente tem uma nova versão da Bíblia. Não é que a palavra de Deus se atualiza, mas é que ela entra em contextos aonde a outra não entrava. Até porque a gente vive num mundo totalmente moderno, né? Por exemplo, ali atrás, se você ver aqui, eu tô montando uma estantezinha aqui, esse quarto aqui tá ainda em momento de construção e tudo, esse quartinho aqui, esse escritório. Aqui no meu lado esquerdo eu tenho que é do seu lado direito, eu tenho a Bíblia do Expositor, que é a do avivalista, que vive hoje até, eu tenho uns 90, 92 anos, se eu não me engano, que é o Jimmy Swaggart. Essa Bíblia, ela não é vendida, ela é dada, ela é doada, olha a grossura dela. É uma Bíblia maravilhosa, ela explica versículo por versículo, eu vou colocar o link para vocês aqui também depois, né, no curso. A gente tem esse dicionário bíblico Wycliffe, da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Eu tenho aqui esse livro falando sobre os livros poéticos. Tudo isso que eu estou recitando para vocês é o que tem aqui de material, gente. Comentário judaico do Novo Testamento. A gente tem uma outra Bíblia aqui, NTLH. A gente tem outra aqui em cima. A gente tem aqui Bíblia de ordem cronológica. A gente tem uma Bíblia digital. A gente tem uma Bíblia que fala conosco. A palavra de Deus, ela é viva todos os dias. Então, agora no final dessa aula, eu quero te pedir para que você possa curtir, comentar, compartilhar essa aula, até mesmo com alguém, porque essa primeira aula é uma aula inaugural. É uma aula que é aberta para todos, mas depois ela vai ser uma aula trancada, vai ser somente para aqueles que fazem parte do nosso grupo, lá no WhatsApp, né? E depois para as outras turmas que vão entrar também, vai ter ali algo em relação ao acesso também, né? Sintam-se privilegiados, a primeira turma, glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz de ter dado essa aula para você. Nós vamos aplicar ao longo de mais ou menos de 2 a 3 meses um discipulado poderoso, e pode ter certeza que no final desse discipulado você vai sair daqui
fortalecido. E olha, tem mais, hein? No final do nosso discipulado ou da nossa escola, né, na nossa academia de ensino de sabedoria, vocês terão o certificado de vocês, né? Glória a Deus por isso, aleluia. Vocês terão um certificado. Aí aonde vocês chegarem, na igreja que vocês forem, aonde vocês forem, por mais que seja de um meio digital, tudo que eu tô trazendo para vocês aqui tem uma base, sabe? Tem um estudo, eu tive que estudar, eu tenho o certificado da teologia básica cristã tradicional, eu também faço graduação agora numa outra faculdade de um viés teológico carismático, que é um seminário batista, é um pouco diferente, a gente também vai trazer isso lá para frente para vocês. Cara, eu quero que Deus abençoe muito a sua vida através disso, tá bom? E eu te peço, compartilha aí com as pessoas, se inscreve aqui no nosso canal também, do GFI Movement, que a gente vai lançar muitas coisas, aqui vai ter muita coisa, mais pra frente a gente vai ter também escola de adoração, nós vamos ter seminário teológico mais aprofundado, nós vamos ter também escola de missões, escola de liderança. E é bom para você que já é obreiro ou que quer se formar obreiro, uma escola também com viés apostólico, com viés bíblico. Aqui a gente tem que ser bíblico e cristocêntrico, tá bom? Então um abraço missionário para você, que Deus abençoe muito a sua vida ricamente e poderosamente, e até a próxima aula, que Deus vos abençoe.